Olá, meu aluno, minha aluna, bem-vindo ao nosso próximo encontro pensando no Exame Nacional do Ensino Médio. O assunto metabolismo energético é essencial para a nossa prova. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, também o seu comentário e não esqueça que o material dessa aula está aí no link da descrição do vídeo. Clica lá e você vai baixar esse material com um espacinho para fazer as anotações, principalmente desse tópico, fotossíntese, respiração celular e fermentação, que estarão sim na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Podem aparecer em diferentes assuntos, lá na ecologia, pode aparecer dentro da fisiologia dos seres humanos, ou na própria biologia celular, ali uma questãozinha meio específica sobre metabolismo energético. Primeira palavrinha, metabolismo é o conjunto de reações químicas de quebra e construção de substâncias. Nós podemos dividir em duas etapas, a etapa de quebra, chamada de catabolismo, e a etapa de construção, chamada de anabolismo. Então, constantemente os sistemas vivos estão quebrando e construindo substâncias, quebrando e construindo substâncias. Eu vou especificar dois termos legais em relação à produção de compostos orgânicos e a degradação desses compostos orgânicos. Pega aí no seu espaço, faça suas anotações, qualquer coisa printa a tela aí bonitinha para depois você fazer os complementos, porque eu vou falando e eu quero que você abra bem a sua mente para isso ficar lá, ser resgatado daqui uns dias em revisões e você acertar a questão do Enem. Quando nós falamos em produzir o composto orgânico, você vai pensar em dois mecanismos, ou a fotossíntese ou a quimiossíntese. Na fotossíntese, fotos significa luz e síntese, construção. Então a energia luminosa, a maior fonte de energia luminosa é o nosso Sol. Mas se você acender uma luz aí no seu apartamento, na sua casa, e tem uma samambaia do seu ladinho, essa luz emitida, ela vai servir para que essa planta realize fotossíntese. A luz branca, a soma de todos aqueles comprimentos de onda, principalmente no comprimento de vermelho, no comprimento de azul, as plantas absorvem essa energia, refletem o verde, e aí a gente vê o fenômeno chamado de fotossíntese acontecendo. A fotossíntese pode ser chamada de oxígena, quando é realizado por algas, por vegetais, por cianobactérias, porque ela libera oxigênio para a atmosfera, porque usa a água como uma fonte de hidrogênio. Agora, existem bactérias que realizam fotossíntese, mas é uma fotossíntese não oxígena. Não usam, por exemplo, a água como fonte de hidrogênio. E aí a gente tem a liberação de outros compostos, como o enxofre. Usa lá o H2S e libera o enxofre para o ambiente. Mas fotossíntese é um mecanismo de utilização de luz como uma fonte para a produção de compostos orgânicos. Então, na fotossíntese eu vou produzir composto orgânico, assim como a quimiossíntese. Só que a quimiossíntese quase não cai. A quimiossíntese quase não é citada. A quimiossíntese é caracterizada por um conjunto de reações químicas de oxidação de compostos inorgânicos, liberação de energia, e essa energia liberada é usada para a produção de compostos orgânicos. Então nós temos diferentes espécies, grupos de bactérias que realizam a quimiossíntese. Lembra daquelas bactérias do ciclo do nitrogênio? As bactérias chamadas nitrificantes. Elas vão utilizar esse mecanismo de quimiossíntese para a produção de compostos orgânicos. Então, quimiossíntese, você vai pensar nesses seres chamados de bactérias. Provavelmente não cai, mas ela existe. Oxidação de compostos inorgânicos, libera energia e aí produz compostos orgânicos. Fotossíntese, transformação da energia luminosa em química a partir da produção desses compostos orgânicos. Então, isso aqui é para produzir. Repete com o SOST. Produção de compostos orgânicos, ou através da fotossíntese, ou através da quimiossíntese nesses ambientes naturais, para manter cadeias, teias alimentares.
Degradação de compostos orgânicos. Agora eu quero quebrar esse composto orgânico. Esse composto orgânico vai funcionar como um combustível para as células. Eu posso degradar através da respiração celular. E quando eu penso em respiração celular, eu tenho uma cadeia transportadora de elétrons na degradação desse composto orgânico. Quando eu penso na fermentação, eu não tenho essa cadeia transportadora de elétrons, mas eu tenho como quebrar o composto orgânico e liberar energia na forma de adenosina trifosfato, o famoso ATP, o sinônimo de energia para as nossas células. Então vai, respiração celular, degrada composto orgânico. A, do verbo haver, uma cadeia transportadora de elétrons. Fermentação, degrada composto orgânico. Não há uma cadeia transportadora de elétrons. Ok, isso é específico para diferenciá-las. A respiração celular pode ser aeróbica, quando o oxigênio é o aceptor final de elétrons barra hidrogênio. Então, lá na respiração celular aeróbica, a gente tem a degradação da molécula de glicose e aí a gente vai ter a produção de água. Vai sair hidrogênio, o oxigênio vai reagir com ele e vai formar a molécula de água. Então, o oxigênio é o último aceptor de elétrons barra hidrogênio. Na respiração anaeróbica não é o oxigênio, pode ser ferro, enxofre ou outros componentes. Também a respiração celular anaeróbica é realizada por bactérias e dificilmente ela é citada na prova. Não é sinônimo de fermentação, apesar de a fermentação ser uma via anaeróbica de produção de energia. Então eu degrado o composto orgânico aqui, eu degrado o composto orgânico aqui, mas na anaeróbica e na fermentação eu não uso o oxigênio. Eu vou usar na respiração celular aeróbica. Então repita comigo várias vezes nesse seu telencéfalo altamente desenvolvido. Para a produção de compostos orgânicos, fotossíntese e quimiossíntese, as duas produzindo. Para degradar compostos orgânicos, respiração celular e fermentação. A que vai cair na prova vai ser a respiração aeróbica. A que vai cair na prova vai ser basicamente a fotossíntese. Então essas duas aqui a gente precisa dominar demais, porque a cobrança é intensa. Eu fiz só uma reaçãozinha química aqui, que de uma maneira geral representa a fotossíntese. Quando nós olhamos para fotos, luz, síntese, construção. Então eu tenho uma fonte de carbono, uma fonte de hidrogênio para produzir o composto orgânico. Entre carbono eu tenho hidrogênio. Então eu tenho um mecanismo na natureza que vai transformar esse carbono na forma inorgânica. Então CO2, carbono na forma inorgânica, glicose, carbono na forma orgânica. Nós teremos aqui a produção de compostos orgânicos. A fotossíntese nos eucariotos ocorre numa organela específica chamada de cloroplasto. Cloro verde, plasto é a bolsinha. Então nos eucariotos. Mas aí você falou, Sócrates, você falou que bactérias, cianobactérias fazem fotossíntese. Perfeito, mas lá não existe o cloroplasto. Cloroplasto é uma estrutura de célula eucariótica, nas algas, nos vegetais. O cloroplasto tem diferentes estruturas, uma membrana externa, uma membrana interna. Dentro, essa substância gelatinosa que preenche o espaço aqui é chamada de estroma. A membrana interna tem dobras, que são as lamelas, e ficam pequenas bolsinhas ali achatadas, como se fosse uma moedinha. E essa bolsinha é o tilacoide. Na membrana do tilacoide, nós temos complexos, fotossistemas. E esses fotossistemas, como o nome sugere, recebem a luz. Temos fotossistema 1, temos fotossistema 2, temos a luz acertando esses fotossistemas. E aí, a clorofila sendo excitada. A clorofila recebeu aí a luz, tum, ela perdeu elétrons. E esses elétrons vão ser transportados numa cadeia transportadora de elétrons. E nessa cadeia transportadora de elétrons está acoplada o bombeamento de hidrogênio para que ocorra a produção de ATP. Então, por partes, tilacoide, uma bolsinha no interior do cloroplasto
responsável pela realização da fase clara ou fotoquímica. A fotossíntese tem duas etapas: etapa clara ou fotoquímica e etapa escura ou química. Na membrana dos tilacoides temos as moléculas de clorofila e lá identificamos fase clara ou fotoquímica. Fase clara porque ela depende de luz. E aí, os produtos da fase clara são o ATP, são o NADPH, são oxigênio, produtos da fase clara. Produtos, substâncias que foram produzidas durante a reação química que ocorreu ali. Mas vai por partes, o Enem não vai ser tão específico, mas ele pode ser em relação à citação e lembrança dos eventos e acontecimentos. Por exemplo, gás carbônico e água. Você montou, produziu o composto orgânico. Você liberou oxigênio para a atmosfera. De onde vem esse oxigênio? Então, vários cientistas marcaram essas moléculas e conseguiram perceber que ocorria a fotólise da água, quebra da água na presença de luz, e aí liberava o oxigênio para a atmosfera. Então, esse oxigênio que você e eu estamos utilizando nesse momento vem da quebra da molécula de água. Quebrou a molécula de água, liberou o oxigênio para a atmosfera. Esse hidrogênio que sobrou ali vai ser pego pelo NADP, o nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, que vai estar ali no interior para fazer o transporte desse hidrogênio. O NADPH é a forma reduzida dele. E aí esse NADPH vai lá no estroma, entrega hidrogênio durante a fase escura ou química. Então essa fase escura ou química, ela não depende de luz. E ela é caracterizada pela capacidade de produção dos compostos orgânicos. Então não esqueça que os vegetais, por exemplo, são seres autotróficos. Produzem seu alimento, seus compostos, através da fotossíntese. E o cloroplasto é um centro dessa produção de compostos orgânicos. Claro que a prova cita a glicose. Geralmente a gente vê a montagem de um disacarídeo chamado sacarose. A gente vê a formação de bases nitrogenadas, a gente vê a formação de aminoácidos, a gente vê a formação de ácidos graxos. Então o cloroplasto é um centro de produção de muitas e muitas coisas. Já que os vegetais são seres autotróficos, eles têm que produzir esse próprio alimento e todos os compostos que eles necessitam. Então o cloroplasto é esse centro. Agora vem com sócio. Aqui tem a equação reduzida do processo. Você vai pensar no gás carbônico, tanto o carbono quanto esse oxigênio, eles vão entrar aqui na formação do composto orgânico. Esse hidrogênio vai entrar aqui na formação de composto orgânico. E o oxigênio é liberado para a atmosfera durante a fotossíntese. O Enem pode chamar a fotossíntese de sequestro do gás carbônico, retirada de gás carbônico da atmosfera. Ele pode chamar de transformação de um composto carbono inorgânico em carbono orgânico. Então, cuidado com essas orientações sobre o processo chamado de fotossíntese. Se especificar fotofosforilação. Fotofosforilar é dar fósforo na presença de luz. É uma reação que na presença dessa luz, o ADP, adenosina difosfato, mais um fosfato inorgânico, produz ATP. Então ocorre produção de ATP no cloroplasto na fase clara e esse ATP é consumido durante a fase escura para a produção de composto orgânico. A fotofosforilação pode ser cíclica ou acíclica. Na cíclica, o elétron sai do fotossistema 1 e ele retorna a esse fotossistema 1. Na acíclica, nós temos a participação de dois fotossistemas, o 1 e o 2. O elétron sai do fotossistema 2, vai para o fotossistema 1 e não retorna para esse fotossistema 2. Aí a gente tem quebra da molécula de água, fotólise da água. Doa o elétron ali para esse fotossistema 2 e o hidrogênio é pego pelo NADP, então a gente vê um equilíbrio das forças lá no fenômeno chamado fotofosforilação acíclica. Ocorre quebra da molécula de água, aí libera o oxigênio, doa elétrons e tudo legal. Mas independente da fotofosforilação, o objetivo é a produção de ATP. Durante a acíclica, também temos a produção do oxigênio devido à quebra da molécula de água.
Se especificar, ciclo das pentoses, o ciclo de Kelvin-Benson. Pentose é um açúcar de 5 carbonos. A ribulose lá, um 5-bifosfato. E aí entra gás carbônico. O gás carbônico da atmosfera. Ocorre a redução dele ali. Tipo, sai da atmosfera, reage com essa ribulose, um 5-bifosfato, e vai entrar no ciclo das pentoses, com o objetivo de produzir composto orgânico. Então a produção dos compostos orgânicos ocorre durante a fase escura alquímica da fotossíntese, a fase escura no estroma. Temos ali no estroma a enzima talvez mais abundante desse planeta, rubisco, essencial para a reação química dessa ribulose, um 5-bifosfato, mais o gás carbônico para a produção de compostos orgânicos. Adoro biologia sóstica, quantos nomes estranhos! Então foco na missão. Esse resuminho em relação a tilacoide, ocorrência da fase clara fotoquímica, porque depende de luz. Escura alquímica não depende de luz, mas depende dos produtos da fase clara. Carbono e oxigênio aqui do gás carbônico, assim como o hidrogênio, entram na produção do composto orgânico. O oxigênio liberado para a atmosfera na fotossíntese, chamada de oxígena. Essas condições, essas reações aqui são específicas. Fotofosforilação você vai associar à fase clara. Fotos, presença de luz, fosforilar, dar fósforo. Ciclo das pentoses, produção de compostos orgânicos na fase escura ou química. Então, essas são as observações importantes desse fenômeno. Lembrando que dentro da ecologia pode aparecer isso nos vegetais, sendo produtores nos ambientes para produção de compostos orgânicos e disponibilizar depois para os outros níveis tróficos. No ambiente aquático, o fitoplâncton, aquele conjuntinho de algas, de seres microscópicos, muitos procariotos também microscópicos ali, que retiram o gás carbônico da atmosfera e aí produzem esses compostos orgânicos. Preciso fazer a degradação desse composto orgânico. Lembra daquela historinha mais ou menos de inverter essa reação química? Inverter a reação química, ao invés da seta para cá, inverter para cá. Você colocar aqui, respiração celular aeróbica, C6H12O6 mais 6O2, produzindo 6CO2 mais blu 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 blu, moléculas de água. Então, mais ou menos, fiz essa inversão e, obviamente, sairá daqui muitas moléculas de ATP. Nos cálculos mais antigos, 36, 38 moléculas de ATP com uma molécula de glicose. Ou a gente vai pensar aí numa quantidade de ATP gerada. Agora, se eu olhar para os cálculos mais modernos, uns 30 ATPs. Quando nós observamos a respiração celular aeróbica, é uma forma de degradar composto orgânico. Ela, nas células eucarióticas, ocorre nos componentes denominados de mitocôndrias. Então, nas células eucarióticas, ocorrência nas mitocôndrias. Mas e os procariotos? Podem realizar respiração celular aeróbica? Sim. Aí não tem mitocôndria, vai ocorrer basicamente transporte de elétrons na membrana plasmática e os seus eventos acontecerão lá. Mas se a prova falar em mitocôndrias, nós lembraremos que estamos pensando em eucariotos. Estamos pensando em degradar compostos orgânicos. A respiração celular aeróbica é dividida em 3 etapas. A primeira etapa chama-se glicólise. Glicol é açúcar e lise é a quebra. Quebrar esse açúcar. Essa primeira etapa ocorre fora da mitocôndria, no citosol da célula. Aquele espaço entre a membrana e o núcleo. Conjuntinho de enzimas lá, entrou a glicose é transportada por difusão facilitada para o interior das células. Lá vai ocorrer aí uma fosforilação da glicose para impedir ela sair e a gente vai ver a degradação dela pela atividade de enzimas. 10 reações químicas organizadas na glicólise, produzindo piruvato, 2 moléculas de piruvato. O piruvato é o ânion do ácido pirúvico e também nós temos um saldo positivo de 2 ATPs. São gerados
4 ATPs durante o processo, mas são consumidos 2, então a gente tem um saldo positivo aí de 2 ATPs na primeira etapa. Glicólise também existe na fermentação. Glicólise é quebrar a glicose. Aqui, vai aí nesse espacinho que tem, vai aí nesse espacinho do seu material aí que você baixou e vai lá na fermentação e você lembra que a fermentação ela vai ter também glicólise, quebrar a molécula de glicose. Vou quebrar, vou produzir o piruvato. E aí geralmente esses seres vivos, fungos, ou essas células humanas musculares, ou as nossas hemácias, conseguem pegar lá um NADH, que é o transportador de hidrogênio, e entregar esse hidrogênio para o piruvato. E aí podemos ter a produção de ácido lático, aí a fermentação é chamada de lática. Nas células musculares, nas nossas hemácias, nós temos fermentação lática para a produção de ATP. Então, é um mecanismo, a fermentação é um mecanismo de degradar composto orgânico. Existe glicólise aqui na fermentação, na quebra da glicose. Esse fenômeno a gente chama de glicólise. E aí, os NADH gerados vão entregar esse hidrogênio para esse piruvato. E aí a gente pode ver a produção de ácido lático. A coleção de enzimas que os fungos têm, como Saccharomyces cerevisiae, fungo famoso do fermento biológico, na fermentação, na produção de vinhos, de cervejas, de pães. Ele tem uma coleção de enzimas que permite a produção de álcool, o famoso etanol. Então nós temos uma coleção de enzimas diferentes. Aqui na fermentação alcoólica também existe a liberação de gás carbônico, a saída de gás carbônico. E enquanto a fermentação lática, a gente não tem liberação de gás carbônico. Então faça essas observações aí no seu espacinho de fermentação. É um mecanismo de degradar composto orgânico. Tem diferentes tipos. As mais famosas para o Enem são a láctica, que ocorre nas células musculares, nas nossas hemácias, também em bactérias que produzem aí bebidas lácteas para nós. A fermentação alcoólica ocorre nos funguinhos para a produção desse combustível chamado de etanol. Nos pães, vinhos, cerveja, a gente tem esse mecanismo de degradar. Aqui na fermentação alcoólica, a gente vê a liberação de gás carbônico, na láctica a gente não vê. O saldo positivo da fermentação é de 2 ATPs, então eu estou degradando o composto. Agora, se existir oxigênio suficiente, estou fazendo atividade física, aumenta a minha frequência cardiorrespiratória. Se chegar oxigênio suficiente nas minhas células musculares, ela não vai fazer a fermentação lática. Ela vai mandar esse piruvato aqui, lá que foi gerado no citosol, para dentro da mitocôndria. A mitocôndria, dentro aqui nesse espaço chamado matriz, vai oxidar o piruvato. Então a gente tem a oxidação do piruvato, vai liberar gás carbônico, vai liberar NADH, vai produzir uma substância chamada acetilcoenzima A. E essa acetilcoenzima A vai reagir com o ácido oxalacético que está ali dentro da matriz e vai formar o ácido cítrico. Então, ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Eu adoro biologia. E aí a gente vai ver a ocorrência desse ciclo. Ele ocorre na matriz, vai liberar também CO2, FADH2, NADH, que são transportadores de elétrons / hidrogênio. E também temos um saldo de 2 ATPs durante esse ciclo de Krebs. O ciclo ocorre no interior da matriz. Então, às vezes, a prova do Enem pede para você só olhar para o enunciado e, através desses fenômenos, dessas reações, desses acontecimentos, saber em qual organela ele está falando ou em qual mecanismo ele está falando. Então, se a prova falar em fotofosforilação, se falar em ciclo das pentoses, você direciona para cloroplasto, você direciona para fenômenos importantes da fotossíntese. Se falar em glicólise, se falar em ciclo de Krebs, você vai pensar em mecanismos de degradar compostos orgânicos. A glicólise é comum à respiração aeróbica e à fermentação. Agora, se falar em glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, nas sequências, 3 etapas, já vamos ficar ligado que estamos pensando em respiração celular. Respiração celular. Usou oxigênio, temos uma respiração celular chamada de aeróbica. Depois do ciclo de Krebs, esses NAD, esses FAD são transportados
e eles se movimentam, né? Eles estão em constante movimento. Esse transporte direciona eles para a membrana interna da mitocôndria. Então está ocorrendo aqui na matriz o fenômeno, é direcionado para a membrana interna da mitocôndria, e aqui na membrana interna existem citocromos e outros transportadores de elétrons. Transporta os elétrons, bombeia os hidrogênios para esse espaço aqui, ó, entre a membrana interna e externa. O hidrogênio retorna para dentro da matriz pela ATP sintase, uma enzima importante para a produção do ATP. E aí, quando retorna esse hidrogênio, roda lá dentro como se fosse uma roletinha e plim, produz ATP. Isso é fosforilação oxidativa. Fosforilar é dar fósforo, tipo uma reação de adenosina de fosfato mais fosfato inorgânico para a produção de ATP. Então não esquece que gera ATP aqui na fotossíntese, que será consumido na fase escura, gera ATP aqui nas mitocôndrias, e de acordo com a quantidade desse ATP nas nossas células, a gente vai ter um saldo para ela conseguir fazer a síntese de proteínas, a duplicação do DNA, a transcrição, manter transporte ativo, tudo isso graças à geração de ATP. A fosforilação oxidativa ocorre na membrana interna das mitocôndrias. Ela tem uma cadeia transportadora de elétrons, que a gente pode chamar de cadeia respiratória, e também um gradiente que a gente chama de quimiosmótico, para um fenômeno chamado quimiosmose. Graças a esse movimento de hidrogênio, a gente vai ver a etapa de produção de ATP. Então existe uma cadeia transportadora de elétrons e depois essa produção de ATP. Cadeia transportadora de elétrons e geração de ATP. Aqui saldo de 2, 4. Para 30 ATPs faltam 26. Então a fosforilação oxidativa é a etapa que mais gera ATP. Em algumas situações, a prova pode fazer lembranças para você dessa ATP sintase ou ATP sintetase. Se os hidrogênios são bombeados ali, transportados, passados por ela, a gente vai ver a geração de ATP. Mas, por exemplo, lá no nosso tecido adiposo marrom, existe uma grande quantidade de mitocôndrias e existe na mitocôndria uma outra proteína chamada termogenina. E quando os hidrogênios são desviados, ao invés de passar pela ATP sintase ou sintetase, passam pela termogenina e aí ocorre geração de calor. Produção desse calor para manter a nossa temperatura corporal constante ou contribuir com isso. Nos recém-nascidos, temos aí uma maior proporção do que comparado com a vida adulta desse tecido adiposo marrom. Animais hibernantes, verdadeiros hibernantes, também têm uma quantidade adequada de tecido adiposo marrom. Morcegos, marmotas, alguns animaizinhos pequenos que são verdadeiros hibernantes, têm essa quantidade de tecido adiposo marrom. Muitas mitocôndrias com a termogenina. Os hidrogênios são desviados e ao invés de passar pela ATP sintase, passa pela termogenina, gera calor para manter a temperatura corporal constante desses seres. Então, eu gostaria que você lembrasse principalmente desses dois, fotossíntese e respiração, porque o Enem é chatinho. Claro que você é um estudante acima de todas as médias possíveis e você vai lembrar desse resuminho do SOST em relação a produzir composto orgânico e degradar composto orgânico para brilhar na prova. Vamos ver como apareceu em questão já no Enem. Questão na tela para você, meu ser. Os ursos, por não apresentarem uma hibernação verdadeira, acordam por causa da presença da termogenina, uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até ATP sintetase, gerando calor. Esse calor é importante para aquecer o organismo, permitindo o seu despertar. Em qual etapa do metabolismo energético celular a termogenina interfere? Letra A na glicólise, letra B na fermentação láctica, letra C no ciclo do ácido cítrico, D oxidação do piruvato ou E fosforilação oxidativa. Como ele fala na segunda linha, presença de termogenina, uma proteína que impede a chegada dos prótons até ATP sintase ou ATP sintetase. ATP sintase ou ATP sintetase está na membrana interna das mitocôndrias. Membrana interna é cheia de dobrinhas que são as cristas. Ali nós temos a ocorrência da fosforilação oxidativa. Então o hidrogênio é desviado, ao invés de passar pela ATP sintase ou sintetase, ela vai passar pela termogenina e ocorrer a geração de calor. Por isso a letra E de escola, E de fosforilação oxidativa está correta.
A glicólise, a quebra da glicose, ocorre aqui no citosol, então não vai sofrer interferência, que ele cita na letra A. A fermentação láctica, ela vai ocorrer em animais, principalmente no músculo estriado, esquelético, principalmente nas hemácias ou células vermelhas do sangue. E aí a gente tem fermentação láctica, mas ocorre lá no citosol, não tem nada do que ele cita. A C, o ciclo do ácido cítrico. O ciclo do ácido cítrico também é conhecido como ciclo de Krebs. Então ia estar pensando em algum componente aqui ocorrendo na matriz. E ele fala na ATP sintase ou sintetase. Então não vamos direcionar. Oxidação do piruvato. A oxidação do piruvato vai ocorrer também na matriz. Quando ocorreu a quebra da glicose, produziu o piruvato. Lança ou transporta esse piruvato para o interior da matriz mitocondrial e ali um conjuntinho de enzimas vão oxidar esse piruvato, produzindo acetilcoenzima A, que vai reagir com ácido oxalacético e aí produzir o ácido cítrico no famoso ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, tá bom? Essa aula foi sobre metabolismo energético. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e não esqueça que o link da aula aí, o materialzinho está disponível no link na descrição do vídeo. Abraço a todos, um ótimo estudo, sempre pensando no Enem. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Bons estudos!